Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, muito feliz, né, por estar recebendo aqui. Faltou minha amiga Virgínia, ela teve um contratempo, né, e não pôde comparecer para a gente poder falar um pouquinho da violência contra a mulher. Mas a gente está recebendo aqui a professora Patrícia, do Milton Campos, minha amiga, né. A gente vai tratar aí da mulher na política, desse universo todo feminino, dessa coisa da representatividade da mulher. Estamos recebendo também meu amigo Alexandre Melo Franco Bahia, grande professor. E a gente vai também tratar aí dessa situação política do Brasil. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É um prazer estar aqui de segunda a quinta-feira fazendo esse Cultura Geral para essa população maravilhosa que é de Nova Lima e do Brasil inteiro. Sejam todos bem-vindos aqui. E a gente vai começar apresentando aqui a Patrícia. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda aqui, minha amiga. É difícil ficar chamando doutora, né? É difícil, né? Patrícia. Seja muito bem-vinda aqui no Cultura Geral. É um prazer te receber para a gente tratar dessa coisa da representatividade da mulher na política, né? É uma pauta pertinente nesse mês tão revolucionário e sombrio ao mesmo tempo, né? Exatamente. Agradecer você o convite, meu amigo, foi meu aluno, aqui com o professor Alexandre também. O tema é importantíssimo, te parabenizar, inclusive, por você ter colocado ele como pauta do programa. Ainda mais um momento tão emblemático quanto esse, né? Uhum. É ano eleitoral, nós estamos comemorando aí 86 anos do alcance do voto feminino. E agora pelos recentes acontecimentos políticos. E essa semana passada também, especificamente dia 15, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, um voto muito favorável sobre a questão do financiamento, né, dos fundos partidários para as mulheres. É um problema seríssimo e acho que nós temos muita coisa a falar sobre isso, muita coisa a avançar sobre isso, mas eu acho que agora nós estamos começando a engatinhar para uma mudança. Eu acredito que em pouco tempo nós teremos uma mudança significativa da participação da mulher da política, que não é uma participação, né? É uma subrepresentação da mulher hoje. É vergonhoso para o Brasil, né? Nós somos talvez aí no ranking dos piores países de representação feminina da mulher na política, o que é estranho, pois nós somos a maioria das eleitoras, estamos ocupando o maior espaço nas universidades. As mulheres representam quase 50% das chefes de família hoje no Brasil, dados, né, estatísticos, e a gente precisa compreender esse fenômeno, por que essa representação tão pequena, tão irrisória, né, os percentuais tão pequenos. Professor Alexandre, pertinente falar dessa coisa da situação política no Brasil, né, essencialmente nessa coisa que virou essa falta de compromisso democrático, né, de algumas situações, e pertinente também de tratar muito desse assunto, dessa representatividade política, porque a gente está vivendo um momento assim, de quase que negação mesmo da política, né? Seja muito bem-vindo aqui no Cultura Geral. Obrigado, Betão. Muito feliz de estar aqui novamente, na companhia da professora Patrícia. A gente está vivendo, na verdade, aí eu acho que é uma questão que a gente pode discutir aqui hoje, mas a minha leitura é de que a gente está vivendo talvez o pior período desde a redemocratização. A gente nunca teve um momento de tanta desinstitucionalização, né, de um recesso democrático tão forte como o que a gente está vivendo nos 2 últimos anos. A morte aí da vereadora Marielle, ela é um dado que é extremamente importante por várias razões, inclusive porque já que a gente tem uma representação tão baixa das mulheres, vem uma mulher que uma mulher negra, da favela, lésbica, enfim, e aí ela é morta por causa das questões que ela defende, enfim. E aí isso mostra, na verdade, muito do problema que a gente está vivendo, né? Talvez nos 30 anos da Constituição, e outra lembrança desse ano é essa, infelizmente a gente não tem muito a comemorar, pelo menos não dos 2 últimos anos. Professor, por que essa baixa representatividade das mulheres? Você olha para o Congresso, aí você vai olhar Senado, Câmara, prefeituras, governos, não tem nenhuma governadora, né? Tem uma governadora. Então, por que essa baixa representatividade? O que a gente pode entender com essa leitura toda que a gente tem ao longo do tempo?
Olha, tem muitas explicações. Assim, cada grupo tem uma explicação diferente. Podemos ter, mas algumas explicações elas são muito falhas. No meu ponto de vista, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: se nós pensarmos, que nós somos maioria do eleitorado, que as mulheres hoje já ocupam tantos espaços, né, nas universidades, nos cursos superiores, estão preparadas. E uma coisa que eu acho muito interessante, a mulher, ela já nasce fazendo política. A mulher, ela é muito política, porque quando a mulher, ela nos espaços, ela não participa nos espaços, nos cargos, nos mandatos eletivos, a mulher é sempre aquela que faz a política no bairro, na vizinhança, no prédio. Então, você olha que a mulher sempre está envolvida, ela pode não estar no mandato eletivo, mas ela está envolvida numa associação, em fazer um projeto, numa ONG, alguma coisa, você sempre vê que tem mulher à frente. Isso é fazer política também. A mulher, ela é uma cidadã política, né, por essência. E uma das coisas que eu acho que é a coisa preponderante é a questão intrapartidária. Eu acho que a nossa legislação, quando ela fala nos 30% do percentual de gênero, já está errado. Por quê? Porque o 30% por que 30% percentual de gênero? Vamos colocar 50%, né? A França, da penúltima eleição, as eleições que eles tiveram, eles já criaram, inclusive, um sistema eleitoral chamado o binômio eleitoral francês, em que você, obrigatoriamente, tem que votar num homem e numa mulher. Então, que é um sistema, né, nas eleições departamentais que eles fizeram, que parece que já foi uma primeira experiência que deu muito certo. Então, a começar daí. Alegam os partidos que não há mulheres interessadas em candidatar. Então, um dado que nós temos gravíssimo, e agora é uma luta nossa, até que nós atuamos no eleitoral, para tentar que essas ações elas sejam julgadas pela Justiça Eleitoral, sejam observadas, a questão das candidaturas laranja, a questão das candidaturas fantasmas. Então, os partidos falam assim, eu tenho que preencher aqui 30%, preencher cota. Então, pegam autorização com a vizinha, com a tia, com a mãe, campanhas que praticamente não são campanhas verdadeiras, né? São campanhas falsas para preencher aquela cota. O índice altíssimo de zero votações, de né? Zero votação, de prestação de contas, zero. Você vê, né, a fraude ali claríssima eleitoral, porque além de... tem casos de mulheres que não teve nem ela votou nela mesma. E aí, zero de... Como que uma pessoa gastou zero na campanha? Não tem condição, para você fazer um santinho, você tem que gastar alguma coisa. Então, você mostra aí concretamente, dificilmente você vê isso em uma candidatura masculina. Então, a questão intrapartidária, ela é uma questão preponderante para isso. Por quê? Porque as mulheres têm uma dificuldade. O Brasil, há várias pessoas que lutam e que concordam com a questão das candidaturas independentes avulsas. E quando você pensa nisso, você vê como que é difícil uma pessoa não ter o apoio do partido. Você vê até nos Estados Unidos, tem candidatura independente? Tem, mas tem um senador, 2 que conseguem se eleger. Então, a estrutura partidária, a força partidária é importante. Então, eu acho que começa daí. Se ela não tem um apoio intrapartidário, como que ela vai conseguir deslanchar essa campanha? Mas agora nós tivemos recentemente, então, que eu falei, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz sim, que tem que destinar o fundo partidário, então esses mesmos 30% para ações afirmativas em relação à mulher. E nessa semana teve uma consulta que foi feita ao TSE, que ainda não foi respondida, se esses 30% então previsto pelo Supremo terá que também ser utilizado no fundo eleitoral agora que foi criado. Essa consulta foi feita agora por uma senadora e vamos ver o que o TSE vai responder, porque pelo princípio da igualdade, né? Pela questão da paridade. Então, se eu tenho que gastar os 30%, eu teria que destinar para as campanhas femininas também nesse fundo eleitoral. E mais, eles consultam também se não teria que ter, então, esse percentual na participação nos programas de TV e rádio. Aí poderia ser um grande avanço e começarmos, então, a termos campanhas reais, né? Não fictícias. Eu me lembro de uma PEC, eu acho que foi da Erundina, em que ela queria colocar que os cargos de direção da Câmara e Senado tinham que ser igualmente divididos entre homens e mulheres, e a PEC acabou não indo para frente, né? Sim, exatamente. Que, na verdade, seria um avanço enorme, porque se você olhar historicamente, quem é que chefia as duas casas de 88 para cá?
eu não me lembro de ter nenhuma mulher presidente da Câmara ou presidente do Senado. E no Legislativo isso é mais gritante. E veja bem, um país que elegeu por 2 mandatos consecutivos uma mulher, achávamos que seria um avanço com a presidente Dilma, e no Legislativo nada mudou. Ou seja, hoje nós temos a Procuradora-Geral uma mulher, a Presidente do Supremo uma mulher, e no Legislativo a participação é mínima. Para você ter uma ideia também, no Executivo, em 2016 o número de prefeitas eleitas foi menor do que em 2012. Nós tivemos um decréscimo. Isso é um fator, um dado importantíssimo. Porque piorou. Tinha tido um avanço e agora piorou. Nós temos uma governadora. Senado e Câmara, nós não temos 10% de representação. Isso tem muito a ver com o medo, com a formação? Porque quando você fala assim que a mulher não gosta de participar ou não quer participar... Ela quer participar, é claro que ela quer participar, mas é uma dificuldade participar. Não é fácil você fazer uma campanha, não é fácil você ter um apoio político. Na política você precisa de apoios, você precisa, né, de que você tenha os partidos te apoiem, que internamente você ocupe cargos dirigentes também dentro dos partidos, que você seja escolhida, né, nas convenções partidárias. Há uma total dificuldade para as mulheres poderem ter esse apoio. O que adianta você participar da chapa, compor a cota ali dos 30% e na hora da campanha você não tem apoio? E a nossa vem aí em segundo lugar, que eu acho uma falta de cultura de investimento na mulher. Os homens candidatos, hoje nós não temos mais, né, o investimento, as doações das empresas, mas temos ainda de pessoa física. Dificuldades que as mulheres têm para isso. Nós temos então uma cultura que já não é uma cultura que a pessoa física doa, né? Ainda mais apostar numa mulher. Então, eu não conheço, né, nenhum caso de sucesso em relação a isso. É raríssimo, né? Raríssimo. A gente está falando assim de baixa participação, pouquíssima, né? Quase que... Você vê esses fenômenos, por exemplo, Marielle, a Áurea, em Belo Horizonte, foram pessoas que foram muito bem votadas. Que até, né, surpreende, sai na mídia. De partidos pequenos, né? São casos para ser estudados mesmo pelo pessoal da ciência política, para ver qual esse ingrediente que teria ali, que talvez para as outras mulheres poderia se repetir. A Marielle foi a 4ª ou 5ª mais votada, né? Quinta mais votada. E a Áurea foi a primeira, teve 17 mil votos. Uma diferença muito grande do segundo colocado. Em uma campanha que a maior parte das pessoas, eu imagino que a maior parte das pessoas com quem eu conversava nem sabia dessa campanha. Falava-se muito de alguns candidatos, todos homens, e de repente a Áurea surpreende. Me pareceu uma surpresa, né? Eu participei de campanha eleitoral, né, municipal em Belo Horizonte, e a gente acompanhou algumas campanhas, né? Não fiz a campanha dela, mas você vê, as outras campanhas estavam na rua de uma forma absurdamente diferente que a dela. Então são fenômenos. São grupos, né? Nós poderíamos analisar aí que seria as tribos, assim, essa parte dela de tribos está bem definida? Você acha que assim? Porque, por exemplo, a votação foi muito expressiva. Você tem a Marielle que teve 46 mil votos e ela, não lembro quanto, 17 mil votos, a Áurea Carolina. É uma coisa assim meio que de turma mesmo, está caminhando para esse lado, mas você analisa dessa forma, assim, você acha que está assim... eu acho que tem uma coisa identitária ali também, né? No caso da Marielle e da Áurea também, eu acho que tem um voto de qualidade que foi dado ali no sentido de entender que existe uma pauta, que existe uma agenda específica, que não é aquela coisa genérica, né, que os nossos políticos em geral fazem. Isso é algo que ainda dá algum alento para a política brasileira, né? Ainda bem que tem alguns pontos fora da curva, mas são pontos fora da curva. Na maioria das vezes eu não acho que as pessoas votem pensando em plataformas específicas ou em planejamentos, em ideologias partidárias específicas. Professor, tem uma coisa interessante, eu estava ouvindo isso esses dias para trás, assim, depois da morte da Marielle, que é o Freixo, ele faz as mesmas denúncias. E ontem, até numa aula de direitos humanos, a gente estava falando sobre isso dentro da sala de aula. Ele faz as mesmas, até pior, assim, as denúncias que ele faz. E ele nunca sofreu esse tipo de agressão, nem física, assim, de troca de tapas, nem nada. O que a gente pode tirar, assim, de leitura disso, assim, com relação a essa execução, né? O que a gente pode tirar de leitura, assim? Porque você tem mulher negra, lésbica,
Mãe solteira. favelada, Mãe solteira. mãe Mãe solteira, solteira. né, que foi mãe adolescente e tudo. E o contraponto seria O Freixo, o Freixo é um homem branco, branco, de classe média. classe média, e não mora na e não mora na favela. Sim, sim. Né? Eu acho que é isso, a explicação é essa mesmo. Mas, na verdade, quem eu acho que vai explicar isso muito bem é o Gessé Souza, quando ele fala de subcidadania. Né? É um país que, na verdade, faz diferença mesmo. Tem a vida de quem vale a pena e a vida de quem não vale a pena. A vida dela certamente vale muito menos, na visão de uma boa parte das pessoas desse país, do que a vida de um homem branco, heterossexual, de classe média, etc. Né? Eu acho que o componente ali da morte dela teve tanta repercussão justamente porque ficou muito óbvio, muito claro, que o fato dela ser tudo isso é um fator de risco, foi um fator de risco para ela, que não é para outras pessoas, ou é menos para outras pessoas. O Freixo recebe muitas ameaças de morte, o Freixo ele recebe um monte de... já teve que andar com escolta, etc. Mas, obviamente, o fato dele ser homem e tudo mais, dá a ele um pouco mais de proteção. Torna ela mais vulnerável. Uhum. Existem dados, né, concretos também que a maioria grande, 70% nós já vimos pesquisa, da população não se identifica mais com nenhum partido. Nessas campanhas como a da Marielle e da Áurea, isso é muito interessante porque, igual ele falou, a questão do voto de qualidade. São pessoas que literalmente vestem a camisa. Veja bem, pessoas de um partido pequeno, de pequeno financiamento de campanhas, mas são pessoas que têm uma pauta e que vestem a camisa. Uhum. Então, são esses grupos, sim, que aí são pessoas que se identificam, votam por se identificar. Porque nós temos hoje uma população desacreditada da política. Há hoje um fenômeno enorme de criminalização da política, o que é muito ruim, porque para você melhorar a política, você tem que ter mais política. Nós temos que conversar mais sobre política, nós temos que debater mais sobre política para resgatar esse perfil bom. Hoje, uma pessoa que fala que quer ser candidato, a população e redes sociais hoje já fala assim, esse aí já está querendo alguma ganhar, coisa, né? né? Sendo que nós temos excelentes candidatos, excelentes governantes, temos sim, porque o que sai na mídia, gente, é a minoria. Né? Nós temos que fazer a conta, ainda tem muitas pessoas boas e pessoas que querem efetivamente participar. Então, eu acho que talvez seja isso, esse empoderamento dos grupos que elas tiveram, porque elas são pessoas que têm essas pautas, que vestem a camisa e que transmitem isso para o seu eleitor. Ao contrário daquelas outras campanhas já mais antigas, que são pautas praticamente únicas, idênticas, e que a população não está mais se identificando. Você acha que essa questão de gênero, como é que vai ficar, Patrícia? Isso é uma pergunta interessante. Terça-feira que vem nós vamos receber aqui a Duda, né? Segunda-feira que vem, vai ser a primeira candidata a senadora transexual, acho que do Brasil, né? Deve ser. E aí, como é que a gente vai trabalhar tudo isso assim? Vai entrar nessa cota de mulher? Não vai? Essa é uma discussão assim, que vai permear essa eleição. O TSE decidiu, permitiu, mas não resolveu essa questão. Porque se nós teríamos uma outra cota, ou se, eu particularmente acho que deveria então acabar com cota, né? Todos participarem e ter mais esse fundo igualitário agora, para fazendo de acordo com a chapa ser dividido por toda a chapa ali, criar uma situação dessa forma. A não ser que fosse criada uma outra cota também, né? Transexuais e tal. Mas, por enquanto, na legislação não temos nada disso. Nós temos só a cota de gênero. Sim. Então, eles vão ter que entrar ou em um ou em ou outro, né? Binário. E financiamento de campanha? Como é que ficou assim? Como é que vai trabalhar financiamento de campanha agora? Acabou? Então, em 2016 foi muito ruim, né? Foi uma eleição muito ruim, porque foi a primeira vez que foi uma eleição só com a doação de pessoa física e do fundo partidário apenas. O Brasil não tem uma cultura de doação de pessoa física, nós não temos. É impressionante, além da limitação de doação, as pessoas quando nos procuravam falavam assim, eu quero doar, o que tem para fazer para doar? E você explica, e a pessoa vira e fala assim, mas o meu CPF vai aparecer? Eu vou estar vinculada a esse candidato? Não quero, então não quero doar, nem que seja R$1.000, não quero. Então nós não temos essa cultura. Temos agora duas novidades para essa eleição. Primeiro, o financiamento coletivo, que começa a poder ser feito a partir de 15 de maio,
que é a chamada vaquinha. Sim. Que os candidatos estão com uma grande expectativa, porque as redes sociais podem ser um canal de divulgação disso e tentar para isso. Eu acho que seria muito bom para as campanhas municipais, para as campanhas estaduais, governador, deputados e presidente. Acho que o que vai ser arrecadado vai ser muito pouco, por essa falta de cultura. Mas precisa começar. Ela precisa começar, ela precisa ser potencializada, precisa ser bem divulgada. Os candidatos têm que fazer um trabalho bom de divulgação disso. Mostrar que é transparente, mostrar que é tudo certo, que vai ter prestação de contas. E a novidade que temos é o fundo eleitoral, né? Que é um fundo 100% público, que vai ser distribuído entre os partidos e que talvez seja um fundo que vai resolver o problema de 2016. Embora tenhamos o limite de gastos, e cada vez ele está menor, mais apertado, porque deu e sobrou em 2016, o limite foi bom, acho que o fundo vai vir resolver algumas coisas. Professor, a gente está vivendo um momento de insegurança institucional? Sim. Eu acho muito engraçado quando eu vejo a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, dizendo que as instituições estão funcionando. Ou elas estão funcionando, na verdade, subverteu a ordem constitucional e a gente não está sabendo, ou se a ordem constitucional de 88 não está em vigor, nossas instituições não estão funcionando. Acho que a gente está vendo um processo de desinstitucionalização, na verdade, de recesso da democracia. Cada hora a gente vê uma notícia pior que a outra. Né? Presidente da República se encontrando com o presidente do STF no sábado, fora da agenda. Ministro do STF se encontrando com o presidente da República também fora da agenda. Procuradora da República, um pouco antes de ser nomeada também, fazendo esse tipo de coisa. Então, violações, como essa questão da criminalização da política, que a Patrícia falou, né? E aí o direito tem tido um papel, infelizmente, muito atuante nesse sentido, em algo que já tem até um nome para isso, né? Que é o lawfare, ou seja, o uso do direito como instrumento político de você eliminar a concorrência, né? Uhum. Agora mesmo, não no Brasil, né, mas o Vladimir Putin na Rússia se valeu disso, né? O principal opositor dele conseguiu tirar da disputa eleitoral com artifícios jurídicos, judiciais, enfim. E a gente tem feito isso aqui no Brasil, né? Nós temos tido uma criminalização muito ruim da política e não de políticos, não é? E decisões que é pior de tudo, né? Decisões que têm um alto grau de seletividade de quem é que é atingido pelas decisões, porque você tem alguns processos correm muito mais rápido do que outros, né? E ao mesmo tempo o uso político do judiciário, e o judiciário se comportando de maneira casuística, não existe uma regularidade. O Supremo Tribunal Federal dá decisões contraditórias o tempo todo, muda de opinião de um dia para o outro e dá a impressão de que ele julga muito mais de acordo com a cara do freguês, né, do que com aquilo que deveria ser uma regularidade institucional. O Supremo não dá para a gente o mínimo de segurança jurídica, a gente não sabe o que ele vai decidir no dia seguinte. Né? A gente não sabe o que ele vai decidir, por exemplo, sobre a questão da prisão em segunda instância. Não existe previsibilidade, não existe nada, a gente não sabe que o Supremo... E ele deveria ser esse órgão, né? Ele deveria ser o órgão que traz segurança para a gente, para poder ter um norte, né? E não é, muito antes pelo contrário. Professor, como é que é dar aulas de constitucional? Eu tive aula de constitucional. Como é que e de eleitoral, olha. Que como é que é dar aula assim nessa coisa? Hoje nós estamos ensinando, amanhã... É uma aventura. Pode não ser bem isso. Tem que ser impressionante, né? Esse ano eu faço 20 anos de magistério, direito constitucional, e eu tenho falado isso muito com meus alunos. A diferença do que era dar uma aula há alguns anos atrás e do que de 2, 3 anos para trás virou. Primeiro que hoje você tem que ter uma atualização, a gente sempre teve, como professor, a gente se atualiza constantemente, mas hoje é uma atualização na hora, né? De hora em hora. Exatamente, né? Às vezes o que você fala na sala de aula, amanhã não fala mais. E a dificuldade, porque os alunos são muito novos, né? É uma geração nova, eles entram na faculdade muito novos. Então, para as pessoas que estão entrando na faculdade, você trabalhar isso com os alunos de graduação, que eles estão amadurecendo politicamente, amadurecendo como cidadãos, você explicar para eles, olha, o que está escrito aqui é isso, só que não é isso. Então, é muito fácil eu falar aqui assim, mas você explicar isso, você ler uma decisão, você trazer uma decisão, você mostrar essa questão do ativismo judicial hoje, como isso é muito difícil, isso é muito complexo, é um desafio enorme a gente trabalhar isso com os alunos.
a questão da criminalização da política também é a questão da judicialização da política. Então, veja bem, eu ensino no direito constitucional e no direito eleitoral princípios da soberania popular, falo da importância do voto. E depois, nas aulas seguintes, eu falo, olha, mas tem uma ação eleitoral, ela pode chegar e tirar esse candidato. Então, aquela pessoa, ela foi escolhida, a soberania popular, todo poder emana do povo, e depois vem por uma decisão judicial. O Brasil é o país que mais caça mandatos, mais do que qualquer regime autoritário. O Brasil caça mandatos de governantes eleitos. Então, acho que isso tudo precisa ser repensado e precisamos fazer alguma coisa mais efetiva. Eu tenho muita esperança nessas eleições de 2018, que eu acho que está chegando num ponto, aquela panela de pressão, né? Tanto que vai estourar e que para que possa ter um recomeço. Muito bem, eu não vou pegar o Alessandro hoje de calça curta, não. Vou fazer um tempinho. Agora nós estamos indo para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Com o objetivo de identificar e cadastrar famílias que ainda não estão assistidas pela Prefeitura em diversos serviços, as equipes da assistência social realizam buscas ativas nos bairros da cidade. O objetivo do projeto de busca ativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é gerar uma maior aproximação entre a assistência social do município e o cidadão inserido em território de vulnerabilidade social. Assim, nós poderemos conhecer mais de perto a realidade em que este cidadão está inserido e este poderá conhecer todos os serviços oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Na busca ativa, as famílias identificadas passam a ter acesso a serviços como benefícios eventuais, atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, acesso às oficinas e cursos, cadastro único para programas sociais e outros. Um dos grandes desafios de uma ação desta dimensão é alcançar a população considerada invisível, aquela que não acessa serviços públicos e fica fora de qualquer rede de proteção social. Levamos 3 estratégias às ações de busca ativa: o acesso aos serviços, acesso aos benefícios eventuais e municipais e acesso ao cadastro único, um cadastro do governo federal que contempla mais de 20 programas sociais. Cerca de 50 pessoas foram atendidas na primeira edição do projeto. As ações ocorrem nos seguintes locais: dia 24 de março, na Chácara Bom Retiro, CRAS Cruzeiro, e no dia 7 de abril, na Regional Água Limpa, CRAS Noroeste. Todas as ações contam com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, Esporte e Lazer e Ouvidoria. Fala, cidadão! Eu busco o serviço assistente social, do psicólogo também, já fui em psicólogo. Sempre que a gente procura, vai buscar ajuda, eles fazem o possível para estar ajudando a gente. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando com a cultura geral, bate pronto, professor. O lawfare é uma ameaça aos direitos civis, assim? Sim, e eu acho que é o que a gente estava discutindo, a professora Patrícia estava dizendo, e a gente falou um pouquinho aqui no intervalo, o uso do judiciário para você cercear a política. A gente tem que lembrar da questão da soberania popular, a gente tem que lembrar que, afinal de contas, o judiciário tem um papel, é claro, de controle de legalidade, controle sobre atos, obviamente, que violem a lei, violem a Constituição,
Mas você não pode ter um judiciário que é utilizado para punir desafetos políticos. Quer dizer, a gente cria uma série de garantias, uma série de imunidades para o presidente, para parlamentares, justamente para evitar. O foro privilegiado é pensado para isso, ainda que ele seja meio usado, né, por outras razões, mas ele é pensado para isso, para você evitar que o judiciário possa ser utilizado como maneira de perseguição política, e nós temos driblado isso. E o judiciário tem acatado essa possibilidade, alargado a sua competência, né, e de certa maneira violentado a Constituição ao permitir determinadas decisões totalmente excepcionais mesmo, no pior sentido do termo, né, de um estado de exceção. Acho que essa, para mim, é a maior preocupação que eu tenho, esse estado de exceção permanente que a gente tem vivido aí nos 2 últimos anos. Professora Patrícia, advogar vai ser um desafio na área eleitoral, essencialmente? Vai ser um desafio, já é, né? A eleição de 2016. Vai piorar o desafio? Eu acho de alguns aspectos. Primeiro aspecto, esse da questão da judicialização da política, porque essas ações eleitorais, elas eram para ser excepcionais, para realmente quando tivesse abuso. Tanto que elas têm o que a gente chama de prazo decadencial para você entrar, porque senão você cria uma instabilidade. E porque senão você acaba fazendo dessas ações um instrumento de troca, de política, de poder. Olha, não faz isso, eu vou entrar com uma ação. Então hoje é assim, não ganho na urna, mas eu vou lá, tem uma outra coisa, faz outras eleições depois, porque a legislação eleitoral mudou agora, não entra mais o segundo colocado, tem novas eleições. As pessoas não pensam o custo disso, né, que é milhões de reais. Ah, faz outra eleição, como se fosse, né, não tem problema. E sem contar, você elege uma pessoa, a pessoa entra, daqui a pouco sai, tem que eleger outra. Hoje é o seguinte, ele candidato não sabe se vai registrar, porque agora o ministro Fux falou em registrabilidade. Eu não conhecia registrabilidade, vou conhecer agora esse termo, nunca ouvi falar. Não sei se você conhece o caso de Mariana, né, da legislatura passada, que foi uma loucura, que todo dia eles trocavam de prefeito, era uma coisa insana. Sim, Itabirito também, tive vários casos em Minas. Então a pessoa registra, não sabe se ele vai poder continuar candidato. Aí, depois que ele é candidato, é eleito, ele não sabe se ele vai diplomar. Se ele vai diplomar, ele não sabe se ele vai tomar posse. Se ele vai tomar posse, ele não sabe se ele vai continuar o mandato. Então é uma insegurança o tempo todo. Então são vários turnos eleitorais. E uma segunda coisa que eu destaco, que eu acho que vai ser um grande desafio para o advogado nessas eleições, para os candidatos, vai ser o problema das redes sociais, as chamadas fake news. A internet está um problema seríssimo, né? As medidas, o professor Alexandre, ele também é professor de processo, eu também atuo um pouco na área de processo. A gente sabe que as medidas, não temos como ter medidas inibitórias para isso, você não tem como ter uma tutela inibitória, porque na propaganda você não pode ter censura prévia. Nós temos o princípio da liberdade de expressão. Então nós temos poucos instrumentos jurídicos de prevenção. E a questão da eleição é muito rápida. É muito dinâmica, os prazos são em horas, e se você não derruba uma propaganda, uma página na rede social rapidamente, o efeito que ela fez, que ela alastrou, não adianta mais depois nem você derrubar. E tem uma coisa com relação à internet que também eu acho extremamente preocupante, é aquela empresa que agora já anunciou que está vindo para o Brasil, que é a responsável pela vitória do Trump nos Estados Unidos, e é a mesma empresa que atuou no Brexit da Inglaterra. E que eles não usam mais, porque até algumas eleições atrás, todos os políticos já usavam, fazer mapeamento de rede social, etc. Mas esse pessoal hoje, eles aperfeiçoaram algoritmos em que eles conseguem disseminar determinadas notícias para determinados grupos, pessoas que são líderes em determinadas comunidades, para elas replicarem aquilo ali, dentro das bolhas, né, das bolhas que nós vivemos na internet. Dentro dos grupos do WhatsApp. Exato. E aí você consegue, e o Trump conseguiu derrubar a Hillary assim, né, dentro dessa lógica dos algoritmos. E tem uma pesquisa que as pessoas recebem as mensagens, que 43% das pessoas, quando recebem as mensagens no WhatsApp, elas não leem. Elas já repassam sem ter lido. Então você recebe aquilo e já passa para os grupos todos que você tem, que você pertence. E o que aconteceu paralelamente nessa eleição? Até a eleição de 2016, os candidatos não podiam impulsionar conteúdos. E agora podem. Então é uma coisa que veio para ajudar, para a propaganda ser mais barata, por ser na internet, mas por outro lado, os candidatos vão poder impulsionar conteúdos. E se ele quiser usar esse impulsionamento para impulsionar conteúdos falsos contra concorrentes, por exemplo, candidatos que sabem que talvez não vão vencer e ficar usando isso,
isso vai ser um dos grandes problemas, a questão do fake news, discursos de ódio, e para o advogado eleitoral isso vai ser um desafio. Nós vamos ter que ter uma agilidade para isso e contar com a agilidade do judiciário, principalmente da Comissão de Propaganda, que eu não sei se terá esse êxito como a gente gostaria, porque uma vez uma notícia falsa dessa, tem o caso da Marielle que nós estamos falando aqui, a guerra que está na internet, de um fake news que saiu, se é verdadeiro, se é falso, então fica o time do cada tipo de cara, né? 50% fala que é falso, 50% que é verdadeiro. Você imagina isso numa eleição? Nós estamos vivendo essa coisa da divisão já tem aí uns 3 a 4 anos, assim, que rachou no meio, né? Uns 3 a 4 anos mais ou menos. Você acha que isso vai perdurar muito tempo ainda? Você ainda acha que nessa eleição ainda vai acontecer isso? Ou você acha que vai pulverizar? Vai ter mais candidatos? E essa coisa assim do ódio, eu sou brasileiro, você não é, essa coisa vai continuar? Eu acho que vai continuar. Por enquanto, essa questão de direita e esquerda, isso ainda vai continuar. O radicalismo, esses discursos de ódios e a internet potencializa muito isso. E aí já não é uma coisa que cabe a gente do direito, mas a gente lê dos profissionais de outras áreas, né, que eu leio sobre isso, como que a pessoa, quando ela está na internet, quando ela está nas redes sociais, ela se sente corajosa, né, para poder, vem aquela coragem nela e ela começa mesmo a escrever, coisa que talvez se fosse numa passeata, numa carreata, num comício, como era a eleição antigamente, os boatos sempre existiram, né, a vida inteira, as brigas entre as militâncias. Mas não como é hoje, né? Antigamente era assim, cuidado, se fulano ganhar vai correr um mar de sangue. Né? Isso sempre existiu, né? No boca a boca. Mas não tinha esse discurso de ódio. Coisa a pessoa, né? Ela acha que da tela do celular e do computador que ela está protegida, esquecendo que aquilo ali é um local público. E no caso da Marielle já tem um grupo de advogados aí empenhado em caçar essas pessoas e processar todas, né? Então tem a desembargadora lá, que já fala, e cada hora aparece uma coisa diferente dela, não é foi só o caso da Marielle. Tem um deputado, presidente do Democratas, que também está na mira desse grupo, mas são várias pessoas aí. Agora, dá para fazer isso porque é um caso isolado, a Marielle. Agora, quando você tiver dezenas de pessoas, de políticos ao mesmo tempo... E essa radicalização, você vê, como é que você está enxergando isso? Vou perguntar para você, professor, essa coisa assim desse leitor mais conservador que tem esse discurso um discurso mais de ódio mesmo, assim, que a gente está vendo aí, que está vindo essa onda, não é no Brasil, no mundo inteiro, na América Latina. Como é que você está enxergando isso? Na verdade, talvez o único consolo que eu tenho com relação a isso é que é cíclico, né? A Europa passa por isso também, a vitória do Trump nos Estados Unidos mostra isso. Né? Na Europa você tem a ascensão de partidos neonazistas, por exemplo, que a Alemanha, por exemplo, não permitiu durante mais de 50 anos. E agora está com 10%, né, a AfD, que é um partido neonazista. Então a gente tem mesmo essa polarização. Agora, eu acho que o problema nosso aqui com relação a isso é que a gente não tem uma cultura democrática que esses países têm. Então, por mais que haja radicalismo lá, eu não acho que ele seja tão virulento quanto numa sociedade como a nossa, em que a gente não tem uma tradição democrática, muito antes pelo contrário, né, a gente tem uma tradição autoritária, violenta, e isso acaba se traduzindo em episódios de violência. Eu, em Belo Horizonte, em 2014, um pouco antes, no primeiro turno, mas principalmente um pouco antes do segundo turno, eu, por exemplo, não coloquei adesivo em carro, eu não falava, eu não andava com camisa, eu não colocava bandeira, eu não fazia nada dessas coisas, porque eu sabia que poderia ser, e eu conheço vários casos de pessoas que sofreram agressão. Ou seja, as pessoas não sabem lidar que diferença política é diferença política, não é pessoal. Você não pode bater numa pessoa porque ela pensa diferente de você. Quer dizer, democracia implica, sim, pluralidade. Eu não tenho problema nenhum com ter pessoas conservadoras. A pessoa pode ser conservadora, progressista, pode defender X ou anti-X. A questão é que, para além disso tudo, você tem uma Constituição, você tem democracia, que implica na convivência do diferente. Professor, a violência contra a mulher, ela está em vários campos, né? Como é que você enxerga a violência contra a mulher na política, assim? Exatamente isso, de querer calar a mulher o tempo todo. A mulher... ela quer opinar, ela quer participar dos espaços de política, ela quer poder lutar pelos espaços de política e toda vez que a gente tenta, há uma certa resistência.
vivemos sim num país de cultura machista, não posso deixar de dizer isso, porque é uma verdade, né? Então ainda há aquilo, mas mulher deputada, mulher senadora, pra você ter uma ideia, eu não sei se você sabe, sabia que o Senado Federal, há pouquíssimo tempo, acho que parece ter 1 ou 2 anos no máximo, que teve dentro do plenário um banheiro feminino, foi construído e que não tinha um banheiro feminino dentro do plenário. Não sabia disso. Eu fiquei sabendo disso, isso parece ter 1, 2 anos. Então, há uma mordaça na mulher. A mulher quer participar. Quando fala disso de cota, de financiamento, isso é muito mal visto pela sociedade. Então, é um caminho muito longo ainda a percorrer. E talvez eu vejo casos desses, como a gente está falando aqui da Marielle e da Áurea, casos de sucesso, exatamente por isso. Porque pertencem a grupos que não se importam se o candidato é A, B ou C, do sexo, orientação sexual, o que for, mas sim, eles defendem o ideal político. Você não pode misturar política com gênero. Sim. O candidato, não importa o gênero que ele for, qual a plataforma, aquilo que ele luta, aquilo que ele quer. E a mulher, ela não consegue nem ir para esses espaços políticos para poder mostrar as suas plataformas, as suas propagandas propositivas. O ambiente ainda é muito desfavorável para a mulher. Eu estava pensando... Que violência não é só física. Não é só física, né? Que eu estava pensando, tem 2 coisas que eu tenho falado muito, assim, principalmente no mês de março, que é esse mês, que é essa questão da liquidez desse relacionamento que vai cair nas redes sociais, com esse novo formato, né? Principalmente de campanha eleitoral, que vai acontecer de fato. E essa coisa da resistência da mulher, que eu acho que essas 2 figuras emblemáticas, que essas 2 mulheres, meio que tem a ver com Foucault, assim, de reafirmar essa condição de protesto, de luta da mulher, sabendo que a força que está acima dela é muito maior do que isso, né? Então ela precisa resistir. É por aí o caminho, Patrícia? É por aí o caminho. Você vê, por exemplo, um dado importante, né? Fazer um paralelo com o ambiente jurídico. Ele deve saber muito bem isso que eu vou falar. Você veja, nas universidades nós somos maioria, a quantidade de mulheres que têm passado em concursos públicos. Agora você vê como que as mulheres nos eventos jurídicos, elas não conseguem participar. Hoje você está fazendo um programa aqui paritário, até não seria que teria Virgínia. Isso é muito raro, isso é raríssimo, porque sempre que lembra de convidar primeiro um homem. E aí eu digo, eu jamais quero ser convidada para alguma coisa por eu ser mulher. Eu quero ser convidada se a pessoa achar que eu sou digna de ser convidada, que eu tenho conhecimento, que eu tenho competência. Mas será que eu sou a primeira a ser lembrada? Não, eu tenho certeza que não. Então você olha vários e vários eventos jurídicos, você pode olhar, nós temos eventos que às vezes 100% dos palestrantes são homens. Então, a quantidade de mulheres formadas em direito, com mestrado, com doutorado, juízas, promotoras, grandes advogadas, e na hora de receber os convites para escrever artigos, coisas que são de mais destaque, de que a pessoa vai poder dar publicidade ao trabalho dela, nós não somos convidados, muito menos. São poucas, a gente conta nos dedos as que são lembradas. Eu faço questão, esse mês de março eu fiz questão, acho que o único dia que não teve mulher, sabe que dia que foi? Mas tem que ter sempre, não só o único dia, não, no mês de março. Aqui sempre tem. Claro, né? aqui sempre tem. Sempre tem. Você sempre nos convidou, todas. Pois é. Lá da Milton Campos eu posso dizer. E eu gosto de trazer, nem que seja na marra. Vamos, que vamos todo mundo. Mas teve uma coisa interessante dentro disso que eu estava falando, que nós fizemos aqui a pauta aqui com a Laura Nazaré, um dia antes do Dia Internacional da Mulher. E eu fui questionado por isso. Por que na Semana Internacional da Mulher eu trouxe uma mulher trans? Fui questionado por uma mulher. Então, tem muito disso que você falou em cima disso, dessa condição. E a gente tem que lembrar também uma outra coisa, que a gente vive nessa sociedade machista. Eu sou mulher, mãe, sou divorciada, tenho um ótimo relacionamento com o meu ex-marido, mas é claro que, por essa cultura nossa, a mulher ainda cuida mais da casa,
cuida mais dos filhos. Então a gente tem que se virar nos 30, né? Uhum. Porque além de tudo, de trabalhar, eu, por exemplo, eu advogo, eu dou aula, eu participo de associações, eu tenho 2 filhos que eu não Ouve os alunos todos, conversa comigo, deixa eu conversa embora, com todos deixa eu embora, e tal. A gente acaba até esquecendo um pouco da gente, do pessoal. Mas, então a gente ainda tem que ultrapassar essas dificuldades. Então, às vezes, você convida uma mulher para um evento e realmente ela não pode ir. Às vezes ela está amamentando, ela está com um filho pequeno. Isso não pode ser uma coisa que seja vista de forma negativa, pejorativa. Olha, ela não pode ir nesse, mas ela pode ter uma outra amiga, ela pode... É não esquecer das mulheres. Ah, mas eu convidei fulano, não pode vir porque está com um filho doente. Não, é importantíssimo, ela está com um filho doente, ela está cuidando do filho. Então, ainda tem isso também. São poucas as mulheres que têm companheiros que fazem essa divisão. Olha, hoje você vai para o evento, eu vou ficar aqui cuidando da casa. Então, acho que tudo tem que começar também de uma mudança de cultura. Professor, para a gente encerrar o programa, a gente pode ter esperança, a gente tem que ter esperança. Como é que a gente faz com esse mundo tão líquido assim? Não, acho que tem que ter. A Constituição de 88, apesar de a gente estar fazendo uma leitura meio pessimista, mas ela eu acho que para mim ela é o documento jurídico mais importante da nossa história, né? A gente não pode abrir mão dela. Ela está aí, ela tem todos os instrumentos e me parece, eu prefiro achar que isso é uma fase. É uma fase, mas é importante a gente reconhecer que nós estamos no olho do furacão aí, né? Mas a Constituição de 88, eu acho que ela nos dá mecanismos para superar isso. Eu espero que sim, como professor de Direito Constitucional, como professores de Direito Constitucional, né, eu tenho que acreditar e lutar e agir para que essa Constituição se imponha sobre isso. Professora Patrícia, e as mulheres? Podemos ter esperança aí que as mulheres vão ocupar? Como é que a gente vai fazer? Que tipo de revolução que a gente precisa fazer? Só abrir espaço é o suficiente? Abrir espaço, ajudar as mulheres das campanhas. Essa questão do financiamento vai ser uma questão muito importante. Essa decisão do Supremo agora foi importante. Essa consulta que será feita ao TSE, se puder usar esse fundo eleitoral, será importante. E acreditar, principalmente que os homens puderem fazer para ajudar a questão do... Eu até não uso muito essa expressão do empoderamento feminino, eu uso mais no acreditar mesmo. Que as mulheres estão aqui para somar, dão conta e jamais para tomar espaço de homens. A gente quer ser aceito e tomar os espaços pela competência, não porque somos, simplesmente por sermos mulher. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Amanhã estaremos de volta. Amanhã nós vamos falar sobre população de rua com a minha amiga Letícia Godinho. Não perca o programaço amanhã. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.